Oi, gente! Então, vamos para a segunda aula. Na primeira, nós falamos sobre dissertação, o que é dissertação, por que as universidades preferem esse tipo de texto. E agora, na segunda aula, nós vamos falar de assunto, tema e tese, ok? E é muito importante, pois aí moram os maiores defeitos nas redações, é onde o sujeito ele perde mais nota. Por que ele perde nota? Porque o abençoadinho ele não leu a proposta direito, ok? Ele entendeu, ele captou o assunto e saiu escrevendo de maneira desordenada, sem prestar atenção no tema. Ah, mas professor, assunto e tema não é a mesma coisa? Não, o assunto ele é muito mais genérico, o tema ele é mais definido, ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais específico o tema, ok? Então não adianta você fazer uma ótima redação sobre laranja se o tema é abacaxi. Aí você, mas é tudo fruta, tá dentro da feira, por que não aceitou? Por que eu tirei 0? Porque você fugiu do tema, ok? Então preste atenção, por exemplo, nenhuma banca inteligente vai pedir um assunto, ela vai direcionar, porque ela já quer, não é você que manda na sua redação, a sua redação não é o talk show do Jô Soares, que você vai lá e fala a sua vida, não, você tem que seguir algumas regras propostas pela banca, ok? Então aqui, o assunto, violência. Violência é um assunto ou um tema? Violência é um assunto, por quê? Ele é um fato, ok? O tema, ele é mais direcionado, mais específico. Exemplo, pode ser, por exemplo, as causas da violência nos centros urbanos. Você vê que está mais direcionado, ok? Por quê? O tema, ele vai direcioná-lo para uma discussão, ok? Agora, o assunto, ele simplesmente é um fato, ok? Então, preste muita atenção. De repente, cai o assunto, por exemplo, Olimpíadas 2016. É um assunto ou um tema? Aí você fala assim, é um tema, porque ele é mais específico, por exemplo, que o assunto esporte, que é mais abrangente. Não, gente. As Olimpíadas de 2016 é um assunto. Agora, se você propor uma discussão sobre um tema relacionado às Olimpíadas, como, por exemplo, o benefício das Olimpíadas, quais são os possíveis benefícios das Olimpíadas 2016, o que eles podem trazer de desenvolvimento para o Brasil? Aí você vê que está mais direcionado, está mais encaminhado para uma discussão que você vai ter que colocar a sua opinião, ok? E aí, preste muita atenção, ok? Às vezes o sujeito ele está falando, por exemplo, o assunto é política, só que o tema é o poder do voto na sociedade brasileira. E aí o cara começou dissertando bem, ele, porque o voto é muito importante, pois ele é um alicerce da democracia, e é pelo poder do voto que nós modificamos as realidades da sociedade. No entanto, a corrupção, ela diminui o interesse do brasileiro pelo voto, porque a corrupção, ela mina... E aí ele estava na estrada certa. De repente, ele pegou a estradinha vicinal da corrupção. E realmente você está falando sobre o voto, você pode falar sobre corrupção. Só que você tem que lembrar que o tema é o voto e não a corrupção. E aí você pega a estradinha da corrupção e vai embora e não volta mais. E aí eu dou 0 para o cara, não vou chegar a dar 0, mas também não vai ficar com uma nota boa, porque ele fugiu do tema, ok? Então, exemplo, esses dias na universidade, estava lá na banca, o assunto era o trabalho infantil, os caminhos para se combater o trabalho infantil. E aí ele começou a falar que, primeiro que ele resolveu pegar outra estrada, né? Ele saiu na contramão. Ele pegou a estrada que era do caminho para se combater o trabalho infantil,
Só que ele pegou na contramão, porque para ele o trabalho infantil não era problema nenhum, que a criança tinha que trabalhar mesmo. É evidente, meu amigo, que não é o programa de entrevistas do Jô Soares, onde você fala o que você quer, se quiser ir lá e falar da sua vida, não. Aqui tem já um caminho pré-definido e você vai dissertar dentro desse caminho, ok? Ah, professor, mas eu não posso escrever o que eu quiser? Não, claro que não. Né? Manda uma cartinha pro Papai Noel, aí você escreve o que você quiser. Agora, numa redação, você é um candidato, você não é um entrevistado de sucesso do Danilo Gentili, né? Você é um candidato que está lá se sujeitando a uma oportunidade de ser aceito na universidade. A universidade é um lugar como o Monte Olimpo, né? Que vai te aceitar ali, né? Então, nesse momento, é muito importante que você tenha humildade de entender a proposta da redação e não ficar brigando com a proposta da redação. Um fala que o trabalho infantil não é problema nenhum, o outro fala que não existe nenhuma violência contra a mulher, o outro fala que não existe racismo. Cara, se não existisse uma baita violência contra a mulher na sociedade, não seria tema de redação do Enem. Você bater de frente com a banca é a pior coisa que se possa, a não ser que você não esteja a fim de entrar na universidade, né? Mas isso também não vem ao caso agora. Então vamos para a tese. Se o tema é mais específico, que vai te direcionar para uma discussão, a tese é a postura que você vai assumir diante dessa discussão. Você vai escrever o que você acha do assunto, ok? Ah, professor, então eu posso colocar eu acho, eu acredito, eu penso, na minha opinião? Claro que não. Veja bem, por que não? Porque quando você fala assim, ó, eu acho que o Brasil ele vai encontrar o caminho do futuro. Ó, esse eu acho, ele funciona como uma poluição dentro da afirmação mais importante, que é o Brasil vai conseguir encontrar o seu caminho para o futuro. Você vê que quando você tira o eu acho, eu acredito, eu penso, na minha opinião, a frase que realmente, efetivamente tem prioridade, ela ganha mais destaque, ok? Ela fica mais forte. Olha só, qual a diferença, ó. Eu acho que a maioridade penal deveria diminuir no Brasil. Ou a maioridade penal deveria diminuir no Brasil. Pois, né, você percebe que a segunda ocasião, ela tem mais ênfase, ela tem mais força, justamente porque o eu acho é uma voz individual, é uma voz solitária. Você vai sim colocar o que você acha, sem falar eu acho, tá bom? Ah, professor, mas eu fico muito na dúvida na tese, né? Tem alguns temas de redação que são muito difíceis de encontrar uma tese. E outra, professor, a gente precisa ter apenas uma tese? Sim, você tem que ter apenas uma tese. Não quer dizer isso que você vai dissertar apenas de um lado. Você pode criar algum contra-argumento, mas esse contra-argumento vai servir para você reforçar ainda mais a sua tese, ok? Mas vamos entender primeiro o que é tese. Olha só, virão temas difíceis na redação, ok? Não vem, tanto que a palavra são temas polêmicos, e a palavra polêmica ela vem do grego e quer dizer guerra, ok? Então você vai ter que dissertar sobre no meio de uma guerra realmente, onde você vai ter que colocar a sua opinião, ok? E aí você vai ter que usar a estratégia para definir qual será a sua opinião. Porque nem sempre a sua opinião vai dar certo na redação. Porque às vezes você é um cara que é um pouco mais rígido, um pouco mais pesado na sua opinião e não ficaria bem, né? Porque nem tudo que a gente pensa, a gente vai colocar numa redação, cara. Você tem que ter estratégia. Pense bem, né? Teve um cara que, o cara não gostava de gays.
Aí ele foi lá e falou, não, porque essa questão do casamento homoafetivo é uma vergonha para a sociedade, até aí, né, dependendo da banca, aceita. Aí o cara falou assim, não, porque os gays eles deveriam ser, não digo ser presos, mas deveriam ser condenados a pagar serviços comunitários ou cestas básicas. Percebe que esse é o tipo de pensamento. Você pode até pensar nisso. Você pode pensar isso. A gente está num mundo livre, ok? Mas se você colocar isso na redação, então tome muito cuidado. Na dúvida, diante de um tema muito polêmico, mesmo que você seja um cara mais conservador ou mais rígido, autoritário, na dúvida, vai para o lado mais humano, vai para o lado da vida e imagine que assim, na redação, pessoal, não é nós cidadãos de bem que devemos lutar contra os malvados da sociedade, como os ladrões, estupradores, políticos, não. Na redação, como que funciona a sociedade como um todo? Está todo mundo dentro do mesmo barco. Se der certo para um, tem que dar certo para todo mundo. Se der certo para um, se der errado para um, vai dar errado para todo mundo também. Então você tem que buscar uma solução que embarque todas as parcelas da sociedade, que respeite todas as parcelas da sociedade e que proponha uma solução que envolva a felicidade de todos os seres humanos, animais, de fauna, flora, de todo mundo, como se tudo aquilo, o mundo, a sociedade, a comunidade, a população, fizesse parte de uma única família. E quando eu falo de uma única família, e eu falo todo mundo, isso está escrito na proposta de redação do Enem, né? Eu elabore uma proposta de intervenção que respeite os valores humanos. E quando a gente fala humano, é todos os humanos. O cidadão que se considera de bem, o bandido, o estuprador, todo mundo é ser humano, né? Então, se você tiver em dúvida sobre a tese que você vai defender na sua redação, vai para o lado humano, aquele lado... É claro, você não vai ser utópico também, né? Inocente, mas que busque uma solução que consiga colocar todo mundo, recuperar essas pessoas que estão numa condição, por exemplo, de ladrão, ou numa condição de por exemplo, um morador de rua, ou um usuário de droga. Se você for muito crítico, ou muito autoritário, ou muito... a sua redação, o seu discurso vai ficar muito inflamado, vai se tornar um discurso muito pesado, e aí realmente você pode... Isso não estou falando, não é uma opinião pessoal, isso aí é em qualquer banca de redação. Tem uma parte que é essencial, que não desrespeite os valores humanos, ok? Ah, professor, eu posso colocar uma proposta de intervenção que incite a violência? Como, por exemplo, a pena de morte? Cara, você pode até acreditar que a pena de morte seja a solução para a redução do problema que está proposto no Enem. No entanto, eu não colocaria numa redação a pena de morte, porque a pena de morte é uma incitação à violência, mesmo que seja uma violência contra quem faz violência. Então, evite, se você for adotar uma postura na sua redação, evite o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, e vai mais para o Novo Testamento, se te baterem de um lado, né, numa face, e ofereça a outra, né? Seja bonzinho, né, sem ser inocente, mas seja um cara que acredita na humanidade, que acredita que as pessoas possam ser salvas, mesmo que você não acredite. Mas é estratégia, cara. Porque, assim, o Enem ele é muito cruel, né? Ele pede uma proposta de intervenção, como se vocês, jovens, né, estivessem preparados para resolver problemas que nem eles, os senadores, políticos, empresários, conseguem resolver. Mas
é preciso que você busque essa proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção está inteiramente ligada à sua tese, ok? Então o menino, ele perguntou esses dias para mim, professor, então eu não posso escrever o que eu quero? Eu não posso escrever o que eu penso na redação? Não, se você for um babaca, não. Se você for um babaca, você vai ter que utilizar uma estratégia para esconder esse seu lado babaca, esse seu lado violento, né? Porque não adianta, o cara ele chegar e falar assim, tem que pegar esses moradores de rua e tem que mandar tudo de volta. Tem que pegar esses imigrantes e tem que mandar tudo para casa deles. Tem que pegar os usuários de crack e matar tudo. Tem que botar a rota na rua. Cara, isso funciona muito, muito, muito bem no Facebook. Você pode virar um mestre em Facebook. Tem muito cara aí ganhando dinheiro no Facebook disseminando esse tipo de ideia. Agora, para você entrar numa academia, para você entrar num universo que preza a pesquisa científica, né, os saberes da humanidade, aí você vai ter que ter uma postura mais light, cara. Mesmo que você seja Bolsonaro de carteirinha, que você queira que todos os bandidos morram, cara, ninguém gosta de bandido. Quem é que gosta de bandido? Um cara que vem, rouba suas coisas com uma extrema violência, é claro que você vai ficar com raiva. Um cara que entra na sua casa e machuca a sua família, se você tiver a oportunidade de pegar a arma dele, em 5 minutos de fúria, você pode até matar essa pessoa, né? Esse ser humano que para você talvez não seja ser humano, né? Então naqueles 5 minutos de fúria, você vai pegar e acabar com a vida daquele ser humano. No entanto, o Estado, ele não pode se dar ao luxo de ter esses 5 minutos de fúria. Entendeu? O erro da pessoa na redação é achar que o Estado, o governo, ele deve ser uma extensão dele mesmo. Ou seja, eu, do alto dos meus 1,90 m de altura, se o cara entrar na minha casa e fizer mal para minha família, bater no meu pai, na minha mãe, eu vou, se eu perder a cabeça, eu posso sim cometer uma loucura. Só que eu não posso querer que o Estado cometa essa loucura por mim. Porque o Estado ele não é uma extensão de mim. O Estado ele não tem o calor do sangue que corre nas veias. Por isso ele deve ser mais frio, mais calmo, né, em relação a atitudes e decisões muito inflamadas. E tudo isso na redação, ela tem um grande impacto, ok? Então, não perca a tese que você está defendendo de vista, ok? Então, imagina que você é um advogado e está defendendo o seu cliente. Então, você não vai chegar e falar assim, eu acho que o José não estava na noite do crime. Você percebe que perdeu toda a ênfase, toda a certeza, né? Eu acho que ele não estava lá. Agora, se você é um bom advogado, o que você vai dizer? Ele não estava lá. Você percebe que ganha muito mais ênfase, ganha muito mais foco. Então, dicas para você defender sua tese. Tenha objetividade, ok? É igual você chegar lá na casa do pai da menina, que o pai da menina tem 1,95 m de altura, 150 quilos, lutador de MMA, e você chega lá para pedir para namorá-la, né? Então, qual é o assunto? É o namoro. Qual é o tema? Como viabilizar o namoro com a Mariazinha. Qual a tese? Eu quero namorar com a Mariazinha. Então você percebe que se você chegar lá para falar com o pai dela, você viu, o Corinthians jogou essa semana, né? Foi roubado pelo juiz. Nossa, tá frio, né? Mas não tá tão frio quanto do ano passado. O cara vai chegar e vai falar assim, qual é a tua? O que você quer aqui? Você veio aqui para falar do Corinthians, cara? Então perceba que a tese, o tema deve ser apresentado logo no começo, apresentado o tema
você já deve apresentar a sua tese também. Se você puder apresentar o tema e a tese já no título, apesar do Enem não ser obrigatório o título, mas é altamente recomendável, ok? Se você puder colocar logo no título qual é o tema de uma maneira criativa, e aí eu vou fazer outro vídeo para falar de título e introdução, mas a tese é o que eu acho daquilo. E eu não devo ficar em cima do muro. Então pode vir, por exemplo, casamento homoafetivo, pode vir diminuição da maioridade penal, pode vir legalização do aborto, pode vir as cotas raciais, pode vir bolsas sociais, os programas do governo que auxiliam o pobre. Então, tá na dúvida, cara, cai para a vítima, defenda a vítima. Não tente bater de frente com a banca. A sua tese, ela tem que ser o mais que abarque todos, uma solução para todos, né? Então, por exemplo, você está falando de pedofilia, né? Porque tem que matar os pedófilos, tem que promover a castração química. Tudo isso são intervenções, cara, já voltadas para o crime que já foi feito. Quando você castra um pedófilo, quando você oferece a pena de morte a ele, o crime já foi efetivado. Então, você pode buscar soluções antes do crime ocorrer, ok? Como um auxílio psicológico, que a gente sabe que a pedofilia, além de ser um crime, ela é uma doença também, é uma psicopatologia, e ela pode ser tratada, porque às vezes o cara ele tem a pedofilia como doença e nunca manifestou isso em ações. Ele nunca encostou numa criança ou nunca trocou fotos na internet. Então, tudo isso pode ocorrer. Uma intervenção com palestras, com campanhas publicitárias de alerta, não só as famílias, mas as crianças também, com o aumento da ajuda social, porque muitas vezes a criança ela acaba se prostituindo por falta de dinheiro. Então, você não pode só dissertar, calcar a sua tese em cima de ações punitivas, né, como remediar o mal que já foi feito, e sim, né, tratar as causas desse mal, ok? Então, você entendeu, cara, o que é tema, o que é assunto e o que é tese, ok? Você entendeu? Quando você está na dúvida, tese você só pode ter uma, tá? Ou você é a favor ou você é contra, cara. Mesmo que você, por exemplo, se você é contra o casamento homoafetivo, né? Você pode argumentar contra o casamento homoafetivo sem desrespeitar os direitos humanos. É verdade que o governo deve promover condições para que todas as pessoas sejam felizes. No entanto, nós vivemos num país, apesar de ser um país laico, a grande maioria da população é católica. Aliás, é o país mais católico do mundo. E o catolicismo, assim como o que está dentro do cristianismo, é regido por um livro que para nós é sagrado. E nesse livro contém passagens claras dizendo que essa prática não deve ser incentivada. E a liberação do casamento homoafetivo seria um incentivo a práticas que ferem diretamente a fé da maioria das pessoas brasileiras. Então, você percebe que você está incitando a violência aqui? Não. Né? Você está dissertando, você está colocando argumentos em cima de dogmas religiosos? Não. Eu falei que o livro é sagrado? Não. Eu falei que nós, católicos, isso não é minha opinião pessoal, tá, gente? Eu, por mim, deveria liberar mesmo tudo, né? Se eu estou falando uma visão, se ela fosse uma visão conservadora, né? Uma argumentação conservadora. Eu falei que o livro é sagrado? Não. Eu falei que grande parte da população segue um livro que essa grande parte considera sagrado, entendeu? Então tome cuidado para não ter
para não inflamar demais o seu discurso, torná-lo completamente emotivo, completamente vingativo, que muito bem, você vai colocar o que você acha, só que você vai tirar 0. Então tome muito cuidado com isso. Semana que vem a gente volta com mais calma para falar sobre o título, que é importantíssimo falar do título, e a introdução. A introdução é a porta, assim como o título é a porta da sua redação. Você na introdução, praticamente eu já sei quanto que o cara vai tirar mais ou menos logo na introdução, ok? Tá bom? Muito obrigado. E vamos lá, vamos continuar nessa festa aí, vamos rumo à universidade.